Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Avançar. Hoje nós vamos desmistificar a 17.025 e discutir um pouco as oportunidades de consultoria, auditoria, como viver, tá, dessa norma. Meu nome é Marcos Felipe, sou apresentador do Pode Avançar. Eu sou a Simone Bastos, também estou aqui com o Marcos Felipe, apresentando o Pode Avançar, e hoje nós estamos muito animados, né, Marcos? Estamos muito contentes, estamos com uma convidada muito especial, muito bom. Estamos aqui com a Maria Helena, ela vai se apresentar para vocês. Olá, pessoal. Primeiro quero agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui para trocar um pouquinho de experiência. Eu sou Maria Helena Savino. Gosto de contar que eu tenho graduação em biologia, porque nesse nosso mercado as pessoas nunca perguntam a nossa graduação, eles sempre perguntam sobre os nossos resultados. Tenho 24 anos de experiência com a ISO IEC 17025, sou avaliadora, mentora, professora, e o objetivo de hoje é trocar um pouquinho da minha experiência com vocês. Sim, já aproveitando essa oportunidade, Maria, as pessoas elas acabam sempre trazendo esse aspecto de muita complexidade para essa norma, né? 17.025, ela é muito complexa, e as pessoas fazem associação da 9.001 com a 17.025, sempre jogando essa bola. E hoje o nosso papel aqui é desmistificar isso. Então, já trabalhando essa ideia, eu queria que você falasse um pouco sobre a 17.025, contasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória, como você chegou, qual foi o primeiro contato com essa norma? Foi assim, tipo, é fácil de primeiro momento ou não? Foi como todo mundo, né? Não, é complexo. E no decorrer da trajetória você foi vendo que não era tão assim. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, a 17.025 entrou na minha vida, como eu acho que ela entrou na vida de todo mundo. Caída de paraquedas. E como você começou, né, falando de como viver da 17.025, a minha história com essa norma começou porque eu entendi que se eu aprendesse essa norma, eu garantiria o meu emprego. Eu era professora concursada, aliás, eu sou professora concursada, mas naquelas alturas, em 1998, eu já não estava muito disposta a continuar ali naquela vida de professor formal. E tive a oportunidade de ir para o laboratório. Em 1999, a Anvisa, o Ministério da Saúde, começaram a investir muito dinheiro nos laboratórios centrais de saúde pública. E aí, a instituição que eu trabalhava era um centro tecnológico, era um laboratório, mas tinha muitos pesquisadores, pessoas com graduações, mestrado, doutorado, pós-doc fora. E quando veio aquele assunto árido, ISO Guia 25, aquelas pessoas não queriam ouvir falar daquele negócio. Lá em 1999, quando teve o primeiro curso. E eu abandonei o serviço público, concurso público, para ir trabalhar naquele laboratório, que era um sonho que eu tinha, como contrato administrativo. Então, eu tinha um contrato que renovava a cada 6 meses. Eu não tinha segurança nenhuma de permanecer ali. E aí, quando eu fiz o primeiro curso da 17.025, foi num auditório, 24 horas, um laboratório biológico, cheio de biólogos, farmacêuticos, bioquímicos. Os professores eram 2 físicos, focados em metrologia, em calibrações. E foi o pior curso da minha vida. Assim. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, eu não quero. Eu não fiz biologia para isso, e todo mundo sentindo a mesma coisa. E aí, na hora do intervalo, um colega, que ele era de El Salvador, ele chegou perto de... E aí eu falando, não, curso horrível. Aí ele, Maria Helena, isso é uma coisa para o futuro. Eu pensei, eu não. Mas aquilo ficou batendo na minha cabeça. Quando o curso terminou, e todo mundo que era concursado, muito graduado, falou não para 17.025. Só que na época, ISO Guia 25. Só que naquele momento eu tive um insight, foi o melhor insight da minha vida. Eu falei, bom, se ninguém quer esse negócio, eu vou pegar, porque se eu pegar, ninguém me manda embora. Eu vou fazer disso a minha permanência na empresa. Estratégia de sobrevivência, né? Eu queria ficar ali. Eu podia até dar aula, mas eu queria estar ali. Eu amava aquele lugar, aquele projeto e tal. E assim foi acontecendo. E eu continuei não entendendo a norma. Mas, de qualquer forma, eu falei, eu vou aprender esse negócio.
Porque é uma oportunidade de negócios, uma oportunidade de vida, você olhar para onde ninguém está olhando. Sim. Exatamente. Isso em 1999. Uhum. Hoje é que dia do mês? Hoje é uma quarta-feira, uma terça-feira do mês de maio Uhum. de 2024, porque esse podcast está aí durante anos no YouTube. Uma pessoa me chamou no Instagram e falou de manhã, quando eu estava indo para o treinamento: Maria Helena, eu vi um vídeo seu falando que a 17025 caiu no seu colo, que você escolheu a 17025 porque você queria manter o seu emprego. E eu queria saber dos seus treinamentos, porque eu estou vivendo a exata situação. Uau, 24 anos depois, a menina me chama e eu respondi para ela: olha, tem 24 anos que isso aconteceu comigo e eu quero te dizer que tem muito disso para acontecer ainda. Sim. Porque o mercado, as universidades vão liberando, eu gosto de brincar, fornadas e fornadas de engenheiros, médicos, Sim. veterinários, até médicos. Tem a questão da qualidade lá no hospital e tudo. Só que não conta para ninguém a questão da qualidade nos laboratórios, que é o nosso tema ISO 17025. As pessoas saem como engenheiros, químicos, veterinários, farmacêuticos, sabendo aquele conteúdo da faculdade. Quando ele põe o pé no mercado, cadê? Você precisa saber 17025. Isso entra nas grades, né? Até mesmo da faculdade. Porque, por exemplo, quando eu fiz a faculdade, que tinha lá a matéria Gestão da Qualidade, a gente via a 9001. Isso. Falando de gestão da qualidade, obviamente fala de todo o sistema de gestão, mas tem um item lá que vai falar sobre gestão de equipamentos, sobre gestão da calibração, gestão de ensaio, periodicidade, aquelas coisas todas que precisam ser administradas. Mas a 17025 em si, ele acaba vendo no dia a dia depois que ele entra no mercado, ele entra ali para trabalhar, né? E aí acaba que o contato com a 17025, ela é dentro da empresa, ela é dentro do trabalho. E aí você se coloca nessa posição, novamente, de ter que aprender tudo do zero, né? Mas aí, aproveitando a sua história, né? Eu vejo muito que a gente tem muito ouvinte que ele está futucando a internet, colocando coisas ali para pesquisar no Google e tal, e encontrou nosso episódio ali. Então, ele não sabe o que é 17025, né? Não sabe o que é isso, ele talvez está procurando metrologia, e ao procurar metrologia, ele vê 17025. Mas, enfim, o que é 17025 em si? Então, estamos falando com uma especialista em 17025, então é bom a gente começar por isso, né? Definindo. Isso. Então, a definição de 17025, aí você pega a norma, ela é uma norma que estabelece critérios para a garantia da validade dos resultados de laboratórios de ensaios e calibrações. Mas o que é 17025 para mim? É um jeito de fazer as coisas. Uhum. A norma 17025 estabelece um jeito de fazer ensaio e calibração. E que jeito que é esse? É um jeito que permite que você que está lá na bancada vá para sua casa, põe a cabeça no travesseiro e durma tranquilo. Por quê? Fazer 17025 é realizar as nossas atividades lá dentro do laboratório com a máxima segurança possível. Então, na hora que eu puser minha cabeça no travesseiro, eu falei assim, nossa, eu usei os controles, eu calibrei meus padrões, eu participei do ensaio de proficiência, meu técnico está treinado, nossa, o meu resultado, eu posso dormir. Sim. Então, eu falo que, assim, a 17025 estabelece a arte de dormir tranquilo. Porque eu estou fazendo o que eu tenho que fazer da forma certa e os resultados são confiáveis. E agora eu faço uma pergunta. O que a gente está fazendo no laboratório? Eu vou lá porque no final do mês eu tenho que receber meu salário? Não, essa resposta não é para ser. O laboratório, eu brinco assim, a fábrica de parafusos, no final, na linha de produção, você tem um monte de parafusos. A padaria, no final da linha de produção, você tem um monte de pães. E o laboratório? O que está no final da nossa linha de produção? Sim, muito bom. As pessoas não sabem o que nós fazemos. Seu filho pergunta, mamãe, você trabalha com o quê? Sim. Eu, quando trabalho em análises clínicas, ainda dá mais ou menos, porque análise clínica, todo mundo vai lá, tira sangue. Agora, vocês que trabalham com calibração, com metrologia pura,
Ninguém explicar sabe o isso que pro meu é. filho, Exatamente. Pai, qual a sua profissão? Então, aí eu tenho que falar, sabe o termômetro que mede lá quando você está com febre? Então, qual é a certeza que você tem que aquele termômetro está medindo certo? Então, o papai trabalha Cuidando do termômetro. garantindo que ele está fazendo a leitura correta. Então, a gente tem todo um jeitinho para explicar que essa profissão existe, né? Que é Exatamente. real. E aí, qual é o final da nossa linha de produção? O laboratório gera informações, porque no final o seu laudo, o seu relatório de ensaio tem uma informação, seu certificado de calibração tem uma informação, mas essa informação, eu falo assim, no nosso resultado, o final da nossa linha de produção é o seguinte: se alguém puser a mão aqui e analisar, a gente está servindo para alguma coisa. Uhum. Agora, o laboratório que só gera a informação não serve para nada. Sim. Então, nosso papel na sociedade é gerar informações para alguém tomar uma decisão. E eu gosto muito de usar o exemplo da pandemia de Covid. Quando surgiu a pandemia, quem estava por trás da descoberta da pandemia? O laboratório. Desenvolvimento das vacinas. Quem estava dando subsídio para a pessoa? Estou testando uma vacina. Testa aí no laboratório para ver se essa vacina está sendo eficaz ou não. Não, desse jeito não deu. Então, vamos fazer outro teste. O laboratório. Aí, resolveram fechar as fronteiras. Baseado em quê? Nas informações do laboratório. Claro que tem as informações epidemiológicas, mas a base do negócio foi o laboratório. Sim. Aí, olha, todo mundo vacinou, vamos diminuir os casos. Quem deu essa notícia? Os dados que o laboratório gerou, porque aí a vigilância epidemiológica falou, olha como estão caindo os casos. Então, a gente pode tirar o pé do freio até Covid não ser mais considerado uma pandemia. Não é isso? Sim. Então, o laboratório está ali fazendo isso. Então, nós somos uma fábrica de informações relevantes para a autoridade sanitária definir se é uma pandemia, uma epidemia, para uma fábrica de alimentos liberar ou não um lote. Porque se seu alimento, se você estiver fazendo um frango, um hambúrguer de frango, ele estiver contaminado com salmonela, não pode vender. Sim. O medicamento, se ele não estiver cumprindo o papel dele nas concentrações necessárias para ajudar a melhorar a saúde da pessoa, também você segura o lote do medicamento. Então, no final das contas, a 17025 é uma norma específica para laboratórios e ela nos dá meios para que os resultados sejam válidos. E ser resultado válido não é só saber medir. Eu estou, né, em um treinamento essa semana, e aí a pergunta é, eu meço muito bem, meu resultado é válido. Eu falei, não necessariamente. Se a sua amostra for trocada na entrada do laboratório, você tem o melhor técnico, o melhor equipamento, mas o resultado não é válido. Sim. Porque o resultado do João foi para o José e vice-versa. Sim. E aí? O João pode morrer por causa de um resultado. E aí os controles estão descritos na 17025. Sim. Então, ela é uma norma que estabelece um jeito de realizar atividades dentro do laboratório e que esse jeito nos proporciona várias medidas para ir cercando o erro. Laboratório que tem 17025 erra, lógico, porque tem pessoas ali. Sim. Mas as chances desse erro chegar na ponta são diminuídas quando você implanta essa norma corretamente. Muito bom. É isso. Então, eu vendo de fora, né? Se eu estou pesquisando no mercado um prestador de serviço e ele diz que toda a sua linha ali, todo o seu processo segue ali a 1725, é como se ele estivesse dizendo, eu fui avaliado e tenho competência para ser um laboratório. Então, a gente está falando de uma norma que, de alguma maneira, acaba avaliando a competência, né, dos processos, competências dos prestadores de serviço. Agora, eu vi que você falou muito ela estabelece os meios de controle. Obviamente, então, tem requisito para madimento dentro dessa... Mais de 250. Dentro dessa norma, e é por causa desses tantos requisitos que as pessoas acabam dizendo, isso é muito complexo, é muito difícil, é muito complexo e tal. Como é que você chegou nesse cenário de dizer,
não é tão complexo assim. Como é que o que você fez para chegar essa conclusão? Então, vamos lá. Nos últimos 24 anos da minha vida, considerando que meu primeiro contato com a norma foi horrível, terrível, avassalador, porque era uma linguagem que eu não conhecia. E os professores tinham exemplos que também não eram da minha realidade, eram físicos falando para o pessoal da área biológica. Mas o primeiro ponto foi o seguinte, é difícil, mas eu vou ter que aprender esse negócio se eu quiser ficar aqui. Uhum. Então, eu via que eu ia ter que quebrar muita pedra. E no começo, realmente, eu quebrei muita pedra, porque lá atrás, né, há 20 e tantos anos atrás, nós não tínhamos um podcast do Pode Avançar, não tinha o YouTube, não tinha com quem falar e nem a quem perguntar. E eu moro em Minas Gerais, porque tudo girava Rio, São Paulo, Rio, São Paulo. Lá em Minas Gerais não tinha ninguém. Se quisesse, tinha que pagar uma fortuna e o laboratório era público. Bom, aí o negócio caiu no meu colo. E eu tinha uma única saída, fazer funcionar. E aí comecei a errar muito, cometer equívocos seríssimos. Eu sei que tem muita gente de Minas Gerais que vai assistir esse podcast. Eu vou contar que eu rasguei o dinheiro do contribuinte mineiro à vontade. O que eu fiz? Eu fiquei sabendo que eu tinha que calibrar os equipamentos. E o nosso laboratório ia passar por uma avaliação da Anvisa, na Reblas. E eu era gerente da qualidade. Eu preciso calibrar esses equipamentos. E aí, eu me virei, gente. Eram 33 laboratórios. Caramba. E eu consegui calibrar todos os termômetros dos 33 laboratórios. E era numa empresa que a logo era azul. E o selinho do Inmetro também era azul. E aí, eu lembro da minha mesa como se fosse hoje. Aquele bolo de certificado de calibração, tudo azul. E aí, eu falei, agora eu brilhei, né? Imagina, num serviço público, em 2006, calibrar isso tudo com licitação, era maravilhosa. E aí, chegou o dia da avaliação. Chegou o auditor, o fiscal lá da Anvisa, e eu era gerente da qualidade. Mas onde eu estava? Lá no setor de amostras, né? Para ele ver que eu calibrei esse termômetro. Afinal, eu tive tanto trabalho, eu tinha que ganhar elogio. Eu precisava do elogio. Aí, gente, ele vira para mim e fala assim, ele sacou que eu estava lá para, né? Aí ele virou para mim, que nem era da bancada, que nem estava lá no processo, e falou, Maria Helena, eu tô vendo aqui que você calibrou o certificado da geladeira, né? Eu falei, E foi RBC mesmo, né? Eu tô vendo aqui. Eu falei, Aí ele, pois é, mas qual que é a faixa de uso da geladeira? Aí o pessoal de 2 a 8. Pois é, tá calibrado em 10, 20 e 30. Todos os termômetros. Da faixa de Naquele trabalho, né? tempo, meu filho, eu não sabia nem que tinha faixa de trabalho. Eu já sabia que tinha que calibrar. E eu fui lá e calibrei. E aí a empresa podia ter pelo menos perguntado, né? Mas você vai calibrar esse tanto de termômetro, tudo na faixa 10, 20 e 30? Foram todos os termômetros de todos os laboratórios. E normalmente nos equipamentos do laboratório, estufa não é 10, 20, 30, Não. Geladeira não é, freezer não é. Então, isso, na verdade, eu rasguei o dinheiro do contribuinte, mas aí eu entendi que para calibrar eu precisava saber a faixa de uso do equipamento. Sim. Né? Aí eu estava feliz. No ano seguinte, chega, naquele tempo era auditoria do Inmetro, né? O vocabulário era esse. Chega a auditoria do Inmetro. Nem lá eu fui, porque aí eu já tinha mandado calibrar de novo. Tô tranquila, eu não vou ganhar nem elogio. Agora eu já sei. Agora tá certo, né? Aí chegam as meninas. Lena, ela deu não conformidade no certificado de calibração. Falei, não, aí também já é demais. Eu usei a faixa de uso. Ela falou, mas ela falou o seguinte, que a gente calibrou, mas a gente não fez a análise crítica do certificado de calibração. Caramba. Pois eu preciso saber, quando eu mando calibrar, se o meu equipamento está adequado ao uso do meu processo. Sim. Então, a gente fazia o quê? Calibrava, agora na faixa de uso, enfiava na gaveta. Bota na pastinha, vai. E por aí, meu filho, foram muitos erros, muita cabeçada. E aí eu fui aprendendo com os erros. E eu sou professora, né? Sou uma professora. E eu comecei a entender que quando eu simplificasse o negócio, esse negócio seria mais fácil de implantar. E eu
quando comecei, nesse curso terrível, com professores maravilhosos, mas eu que não estava pronta, eu comecei a ver que aquele medo que eu tinha, que aquele terror que era, não era assim. Eu falei, mas é isso? Aí eu comecei a achar, mas é isso? Eu preciso dividir isso com as pessoas. Aí eu comecei nas capacitações. Aí lá na empresa que eu trabalhava, começamos a fazer gincana da qualidade, quiz da qualidade. E arrumei dinheiro com fornecedor, alugamos brinquedo. Era uma festa. E primeiro você rasgou o dinheiro, depois primeiro eu rasguei o dinheiro. Aí depois você agora tá fazendo o contrário, né? Agora você tá divulgando gratuitamente para recuperar todo o dinheiro. Gente, não rasguem o dinheiro da sua não, organização. Agora ninguém precisa mais fazer isso, que agora temos o YouTube e aí você tá recuperando todo o dinheiro que foi gasto. Uma forma de simplificar, então, é uma das estratégias, essa conscientização, então, dos envolvidos, né? Então... Isso. Uma das coisas que eu descobri nessa trajetória, que são as mais importantes, era entender o que significa cada coisa. Durante muitos anos, eu tinha pavor de incerteza de medição. Porque na minha cabeça, incerteza era uma planilha cheia de fórmulas, horrorosa, e que não tivesse. E na cabeça de muita gente. Até hoje. Só engenheiro que sabe isso. Eu falo, estatístico, engenheiro, eu tenho medo dessas pessoas, são muito inteligentes. Eu já fui prestar serviço que quando eu falei, vou fazer a planilha, a pessoa falou, mas você é engenheiro? Porque na cabeça dele, fazer aquela planilha com aqueles cálculos todos, eu tinha que ter formação de engenharia. E eu fiz, no meu início... aí eu fiz em 1999 aquele curso horroroso, mas em 2000... o Ministério da Saúde fez um programa de multiplicadores de qualidade. Aí eu fui, fiz esse curso, adivinha onde? Em Santa Catarina, no Hotel Fazenda, maravilhoso. E os profissionais eram da área da saúde. Sim. Aí eu comecei a cair minha ficha para aquilo, beleza. Aí eu fiz, gente, 3 cursos de incerteza. Naquela época, não tinha smartphone, isso é importante dizer. Aí, o que acontecia? Eu entendi o conceito todo. Na hora que o professor, e o último professor era francês. Nossa. Na hora que o professor começava a falar dos cálculos, lembrem-se, eu fiz biologia, né? Aí, ele falava dos cálculos, eu não sabia. Eu não sabia fazer aquelas contas. Não sabia fazer aquilo. E eu ficava envergonhada, porque eu não sabia fazer conta. Eu ficava sentada ali... e me sentindo a pior das pessoas, mas depois eu fui entendendo o que é esse negócio de incerteza de medição mesmo. Não é uma planilha, não é um cálculo. O cálculo é a forma como você chega numa estimativa, né? Um valor. Mas você tem que entender primeiro o seu processo. Aí eu falei, incerteza é isso. Aí depois, e a análise crítica do certificado de calibração? Por quê? E aí comecei a fazer as perguntas dos porquês. E depois que eu fiquei mais experiente, comecei a dar treinamentos, eu comecei a falar para os meus alunos, inicialmente, o que era cada coisa. Entender os conceitos. Se você entende os conceitos, a norma fica muito leve. Então tá aí o truque, né? O que é incerteza final? Sim. Para falar para metrologista é osso, né? Mas eu sempre dou um exemplo nas minhas aulas, que é o seguinte. O marido de uma das minhas alunas, ele é idoso. E eu falando de incerteza, ela falou assim, professora, meu marido já está com a idade avançada, estava com sintomas de pneumonia. E pneumonia tem a característica de ser uma febre baixa. E quando ele mediu a febre, estava dando 37,3, quase febril. Só que ele falou, olha, ele ainda não está com febre. Mas pelas características dos sintomas dele. Mas a possibilidade desse termômetro estar medindo mais um pouquinho que 37,3, pode ser que esse termômetro possa estar medindo 37,8 ou 38. E aí ele já estaria com febre. Então, por isso, eu vou ministrar um antibiótico. E ele estava com pneumonia. O médico fez o quê? Avaliou a possível variação daquela medida que ele leu, que é o que, resumidamente, falando bem leigamente, seria a incerteza de medição, né? A possibilidade da variação. E aí ele usou a incerteza para medicar o marido. Se ele tivesse considerado que não era febre, ia para casa, podia piorar à noite. Sim. E aí eu comecei a ver isso, falei, gente, tá vendo?
É uma maneira dele incluir a incerteza, a variação numa regra de decisão, né? Exatamente. Ele fez regra de decisão sem nunca ter ouvido falar em 17025. Sim. Porque ele conhecia perfeitamente o processo dele. Então, quando você conhece muito bem o seu processo, e aí, uma coisa que a gente estava conversando antes de começar aqui, o que existe no Brasil é o seguinte, tem pouca informação, até no YouTube, o podcast de vocês talvez seja o único, né, que trata desse tema. Tem pouca informação, mas você ainda ajeita alguma coisa, você encontra alguma coisinha. Agora, respostas, você não tem. Verdade. A gente não tem resposta na internet. Verdade. Então, quando você pensa numa regra de decisão, ele tomou porque ele conhece muito bem a profissão dele. Sim. Ele é médico, ele sabe dos sintomas, ele sabe que o termômetro dele varia, conhece o processo. E assim, para qualquer coisa relacionada à nossa atividade. Então, vocês sabem muito bem da calibração, você entende o processo, uma coisinha que você vê e fala, opa, peraí. Se for na área biológica, já. Opa. Então, quando você conhece o seu processo, e aí eu ia dizer o seguinte, Simone falou, tá muito difícil porque a gente não acha a resposta. A gente tem que procurar nas consultorias, nos treinamentos, respostas que o mercado ainda não dá. Porque tem pouca gente falando e tal. Então, se você conhece muito bem o seu processo e tem uma pessoa que sabe de incerteza de medição, não necessariamente a sua, vocês vão conversar, vão chegar no lugar, quais são os fatores que vão intervir no meu resultado, são esses. Aí vem vocês, que são os que sabem a incerteza, junta essa informação com o conhecimento da incerteza, pronto, está resolvido o problema. Sim. Exatamente, foi assim que aconteceu no meu mestrado, né? Eu fui calcular a incerteza de medição da área biológica. Mas não tem um profissional que saiba de incerteza e saiba da área biológica. Então, eu tive um orientador biólogo e um orientador físico do Inmetro. E aí, sentamos 3 para conversar, para justamente ver o que está acontecendo ali. Porque aí o físico vai falar assim, a estufa variou a 40 graus e a gente não teve resultado. Aí o biólogo fala, porque aí não fez a ligação do antígeno com o anticorpo. Porque essa ligação só acontece a 37 graus, a 40 não acontece. Então, tem que juntar esses conhecimentos e aí a gente consegue entender, né, e calcular. E aí, sentando todo mundo junto, a gente consegue realmente chegar nesse objetivo, né? Então, é bem interessante mesmo essa junção. E a gente valoriza o papel de cada um. Então, eu entendo lá da reação antígeno-anticorpo, sei do tempo, da temperatura, mas eu não preciso saber fazer uma planilha cheia de fórmulas, porque eu, Maria Helena, não sei. E já descobri que também não estou querendo saber, porque esse trem é só para vocês aí. Vamos cada um fazer a sua parte. E juntando tudo, a gente chega no resultado. Vamos nos reunir. E outra coisa que eu falo em relação à incerteza de medição, lá no meu estado, Minas Gerais, teve uma altura que o órgão de meio ambiente começou a exigir no caso lá, a 17025-2005 ainda. E como as pessoas... Não tinha nenhum laboratório que tivesse isso lá, para as análises de meio ambiente, eles fizeram uma lei, uma regra tipo paliativa. 30% da equipe tinha que ter curso de incerteza, 30% curso de validação de métodos e 30 curso de 17025, 30% da empresa. Aí eu te pergunto, qual que é a lógica de 30 pessoas numa empresa de 100 terem que fazer curso de incerteza? Todo mundo tinha pavor, porque na mesma sala tinha biólogo, engenheiro, veterinário, eletricista, todo mundo, e ninguém entendia nada. Porque o professor era engenheiro. Aí os engenheiros até conversavam. Se o professor fosse biólogo, os outros ficavam. O engenheiro ia ficar ali quietinho, sem dar opinião de nada. Então, nós precisamos primeiro entender o que é a incerteza, o sentido metrologicamente falando. Depois, vamos entender como que isso funciona dentro do meu processo. E depois, vamos chamar quem sabe e fazer que nem do seu mestrado. E aí, todo mundo fica feliz. Eu falo assim, você não precisa saber construir uma Ferrari. Você só precisa saber dirigir a Ferrari. Sim. Você tem uma planilha que um cara muito bom ajudou você a construir, mas ninguém da sua equipe sabe fazer planilha. Ora, ela está aqui. Você só vai precisar saber que quando você mudar a calibração do equipamento, você vai ter que mudar o dado lá, não é? Isso aí. Por exemplo. Sim. Então, e assim,
por essas e outras, eu comecei a entender que esse negócio não era esse bicho de 7 cabeças. E aí, quando eu decidi pela consultoria, né? Porque eu esqueci de contar que eu era servidora pública, e 14 anos de concurso, eu pedi demissão. Um ato de coragem sem igual. E aí eu te falo que eu fui muito corajosa, sabe por quê? Porque eu tinha 44 anos. E tinha um grande player aí do Recursos Humanos que fazia programa na TV. Ele tinha um quadro num programa de TV muito famoso que acontecia nos domingos. E o cara chegou lá, e eu já falando, vou sair. Aí ele falou assim, gente, pessoas acima de 40 anos não adianta ir para o mercado, porque o mercado não absorve essas pessoas. Eu pensei, ué, mas eu tenho 40 anos, 44. Eu não vou obedecer ele também, não. Eu vou assim mesmo. Gosto de ser do contra, né? E se der errado, eu faço outro concurso. Se eu passei em um, não vou passar no outro, gente. Sim, muito bom. Pelo menos naquele nível. Mas é interessante, porque quando você não tem para onde voltar, tem que dar certo. Tem que dar certo. Tem que dar certo. E eu pedi logo a demissão, porque eu estava pedindo licença, mas como eu dava muitos resultados, o meu diretor falava, não, Maria Helena, não precisa, falta, tira férias, não sei o quê. Eu fui tirando férias. Aí, quando foi o dia que eu voltei de férias, decidida em 2012, falei, por favor, eu quero o meu direito de ter licença. Ai, Maria Helena, eu não posso te dar, fui exonerado. Mas fica até abril, que em abril a diretora te libera. Cheguei em abril, fui para a diretora e falei, eu não tenho essa autonomia. Vai no presidente novo. Cheguei no presidente novo, adivinha qual foi a resposta que eu tive? Não. Aí eu falei, bom, não tenho mais condições emocionais de permanecer presa a um concurso, a um salário fixo. Eu sei o que eu sei fazer, o que eu me proponho, sou professora, se der errado, volto da aula, eu faço qualquer coisa. Meus filhos não vão passar fome, nem vai faltar remédio. Eu vou trabalhar. Sim. Só que, para minha felicidade, desde que eu me demiti, há 12 anos, para tirar férias, tem que ser uma luta, porque eu fui descobrindo como simplificar e fui descobrindo como contar que se é possível simplificar. E tinha muitos relacionamentos e acabei realmente saindo, mas foi coragem. Ouvi assim, você é louca? Eu falei assim, sou, mas eu não quero ficar aqui. Eu quero ir lá. E aí eu estou aqui no podcast. Pode avançar, olha só. Muito bom ouvir a sua história, porque o ano passado eu continuo atuando no mercado, mas tomei uma decisão meio parecida, né? Pedir demissão, pedir demissão para poder... funcionário público. Só não sou funcionário público. E aí eu fui viver de consultoria. E aproveitando esse gancho, a gente tem muita gente que tem muito tempo de experiência de bancada, muito tempo com experiência ali calibrando, tem gente que tem 10, 15 anos de experiência, tanto em bancada de calibração quanto de ensaio, já passou por diversas auditorias, praticamente mastiga a norma, mas ainda não consegue ter essa coragem de viver disso, sabe? O que isso pode proporcionar, que tipo de benefício isso pode me trazer. E eu acho que você tem todo esse mapa aí para poder estar passando para o pessoal. Queria que você falasse um pouquinho sobre de como viver de consultoria, como viver de auditoria. Eu vejo muitos vídeos seus falando sobre isso. Acho que é legal a gente entrar nisso. Eu também acho. Eu adoro falar. Eu adoro falar porque é muito bom você falar o que você vive. Muitas vezes as pessoas têm manuais extensos de como fazer alguma coisa que elas nunca fizeram. Né? Então, eu hoje vivo basicamente da 17025. É só com a norma que eu trabalho? Não. Eu tenho outro portfólio de normas, mas o que o mercado está querendo de mim? A 17025. Então, eu vou oferecer o que o mercado precisa. E como que a gente faz para viver? Então, vamos voltar lá no começo de tudo. Sim. Eu comecei sem saber nada dessa norma, quebrei cabeça, passei por momentos eu tive muitas lágrimas, eu chorei muito, porque eu entrei numa empresa de profissionais altamente qualificados, concursados, entra uma mera graduada naquele momento,
ainda tirando as pessoas da zona de conforto delas, porque quem é a pessoa da qualidade é que vai lá tirar as pessoas. Eu vi quem você pensa que você é, não vejo a hora de você ser demitida, essas coisas. Uhum. E eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, né, gente? Quando eu entrei lá, tem 24 anos. Então, eu tinha 32 anos. Aí, eu fui apanhando e aprendendo. Só que eu sempre fui... eu sou brasileira, eu desisto nunca, né? Falei, não, eu vou. E aí, eu era técnica, eu era da bancada. Então, eu fazia análises de de ELISA para dengue, febre amarela e tal. E depois outros métodos. E a qualidade foi tomando o lugar do técnico, eu saí da bancada e assumi a qualidade. E fui aprendendo fazer qualidade, mas eu tinha o conhecimento da área técnica. Aí corta para 2012, quando eu me demiti, e vim para o mercado. Quando eu vim para o mercado, eu já era conhecida no meio. Anvisa, Ministério da Saúde, porque eu vivia aquilo. E eu era a Maria Helena Savino da FUNED, que foi a empresa onde eu nasci enquanto especialista da qualidade, aprendi muito lá e saí feliz porque quando eu saí as coisas não desmoronaram. Então significa que eu fiz o negócio direito. Sim, porque sim. se tivesse desmoronado era da Maria Helena, mas não, foi da instituição. Só que eu era Maria Helena da FUNED. E chegou uma altura que eu falei, eu não quero ser Maria Helena da FUNED, eu quero ser Maria Helena Savino, né? Mas todo mundo era indicação e tal. E aí, orientações para quem quer ir para o mercado viver. Primeiro, seja um bom técnico. Uhum. Não se arvore a ir para o mercado da 17025 sem nunca ter vivido a 17025. Sim, muito bom. Porque não é uma norma que você lê e aprende. Tipo, Quantos cursos da 17025 eu já fiz na minha vida? Então, primeiro, tenha vivência. Tô batendo, desculpa. Começou. Primeiro, tenha vivência. Depois, abra o seu coração para algo que vai doer. Porque ser da bancada é maravilhoso, gente. É verdade. Ser cientista, meteorologista puro é maravilhoso. É fazer aquilo que você estudou, biologia é lindo e tal. Só que aí, o que aconteceu? Eu vou precisar aprender qualidade. E aí, quando eu fui aprender qualidade só para segurar meu emprego, eu entendi a qualidade. E aí, como eu falei para vocês, eu resolvi ir para o mercado. Quando eu cheguei no mercado, eu não podia ficar lá esperando as pessoas me acharem. Uhum. Ninguém vai te achar. Se você quer ir para o mercado, saiba, ninguém vai te procurar. Ou você se apresenta, ou é melhor você ficar na bancada. E se apresentar dá trabalho. Sim. Né? Sim. Ou como dá. E eu tenho uma vivência no curso de biologia. Eu fiz curso de biologia à noite, numa escola privada. Eu trabalhava de dia e fazia biologia à noite. E todo biólogo quer ser cientista, sonha em ser cientista. E eu sonhava em ser cientista. E aí fomos no segundo ano da biologia no professor de microbiologia. Professor, a gente queria, eu e uma amiga, a gente queria fazer um projeto de pesquisa com plantas medicinais e fungos, todas animadinhas. O senhor orienta a gente? Ele, se o reitor pagar minhas horas, eu oriento. Porque se eu não pagar, como é que eu vou te orientar sem receber hora? Mas eu nem sabia naquele tempo como que funcionava a orientação de nada, né? Só queria o projeto. Aí falou, não, aí vocês vão no reitor. Se ele pagar, tudo bem. Aí foi assim, um banho de água gelada. Mas ele falou assim, bom, mas eu quero deixar duas coisas para vocês. A primeira, sejam os melhores do seu mercado. Trabalhe para você ser o melhor. Porque se você não chegar a ser a melhor, você pelo menos estará entre os melhores. Tá certo? Então, daqui para frente, vocês vão entregar o seu sangue em tudo que você for fazer. Certo? Certo. Segunda coisa, sejam vistas. Não adianta você ser ótimo técnico se ninguém está te vendo. Sabe, né? Então, vocês passem aí eventos onde estão as pessoas que podem achar valor naquilo que vocês fazem e reconhecer o quanto vocês são boas. Excelente. Então, seja boa e mostre que é boa. Essa foi a maior lição. Depois disso, eu fiz
2 pós-graduações, fiz um MBA, nada. Foi tão emblemático quanto a lição desse professor. Lição valiosa, hein, gente? Maravilhosa, gente. Faça o seu Muito melhor. bom. O mercado não tem lugar para mais ou menos. Da mesma maneira que não tem lugar para água morna. Ou é banho frio ou é banho quente. Mas morno, o mundo não tem lugar para nada que seja morno. E o mercado não tem lugar para pessoas medianas. Só que essas pessoas que você está falando aí, que estão assistindo o podcast, são pessoas ótimas. Sim. Os técnicos do laboratório são sempre muito bons, Muito porque para a gente bom. ser de Sim, laboratório, sim, a gente tem que estudar muito. Sim. São bem Raramente empenhados você e vai ter comprometidos. no nosso mercado gente que não seja tão empenhada, tão boa. Então, o que eu fiz? Eu fui boa, obedeci meu professor do 2º ano da graduação, fui boa, fui trazendo resultados e mostrando. Decidi que eu não queria ser mais a Maria Helena da empresa, eu queria ser a Maria Helena Savino. Aí, o que aconteceu? As pessoas começaram a me indicar, eu comecei a dar curso, um aluno indica, outro aluno indica. Quando foi em 2015, eu decidi que eu queria levar meus cursos para a internet. Curso gravado, sabe? Eu ia entrar nisso. Eu queria fazer um curso na internet. E aí, por acaso, dei de cara com um vídeo patrocinado. Eu não via nada de patrocinado. Me deu vontade de assistir o vídeo desse cara. Isso era 3 horas da tarde de uma sexta-feira. Era 23 horas, eu ainda estava vendo o vídeo. Aí eu falei, não, quero fazer o curso. Fui em tudo quanto... Descobri quem que é esse cara, né? Porque ele era muito sedutor, o vídeo era lindo. Aí estudei. Aí descobri que o curso dele estava com a inscrição fechada, mas ia abrir em novembro. E que o curso dele custava R$5.000. Nossa, Em 2015. caramba. Eu decidi, vou fazer esse curso. Tem gente que não paga 5 mil para fazer curso hoje. Imagina em 2015. 2015. Eu vou fazer esse curso, Aí minha irmã, Lena, mas você vai pagar 5 mil num curso de internet? Eu falei, vou, porque se eu não fizer esse curso, eu vou morrer. Então, eu preciso fazer esse curso. Eu pago de 12 vezes no cartão. Né? Tava acabando de começar no mercado, mas eu vou fazer. E pronto. Aí abriu a inscrição, eu estava num cliente, pedi pro meu marido, compra o curso no cartão de 12 vezes. Ele foi lá e comprou o quê? De uma vez. E o curso de 5 passou para 6. 6 mil. Eu falei, meu Deus, né? Vou trabalhar para pagar esse curso, mas eu vou lá. E aí ele fez um evento em dezembro em São Paulo, no AMB, com 2.500 pessoas. E eu fui para o AMB. Isso sobre 17 e 25? Sobre marketing. Ah, como sobre vender na marketing. internet, fazer meus cursos online. Tá. Cheguei lá, tinha de tudo. Médico, engenheiro, menininho desses milionários já, novinho, milionário, professor da universidade. E eu fui vendo aquele mundo, era uma fresta, né? Eu abri uma fresta no mundo paralelo. Sim. E eu lá da bancada do laboratório, da 17025, no meio daquele povão. E eles foram falando, e eu fui ficando envolvida. E no meio do nada, alguém fala assim, olha, fazer congresso online é ótimo para as pessoas conhecerem você. Porque meu professor não falou que eu tinha que ser conhecida? Sim. Então, Era a segunda etapa do sucesso, né? A primeira você já tinha dominado, né? Viver a vivência da 17, 25. Ou Agora ser eu preciso- boa, né? Agora, eu era ser boa, vista, né? né? Eu Agora era você precisa se boa. apresentar. Eu era boa naquilo, mas pouca gente sabia. E eu não tinha mais salário, não tinha mais segurança, não tinha nada. Ou eu trabalhava, ou eu ia depender do meu marido. Eu era boba, eu podia até depender naquela época, mas naquela época eu falava, não. Essas coisas Eu a não gente só quero aprende depender. depois. Depois que eu fui aprender isso. Mas, enfim. Aí, cheguei lá, alguém falou em congresso online. Eu falei, o povo do laboratório adora congresso. Verdade. Eu vou fazer um. Cheguei, foram 3 dias em São Paulo, cheguei, fiz um PowerPoint, primeiro Congresso Brasileiro de Qualidade em Laboratórios, online e gratuito. Antes da pandemia. 2016. Antes da pandemia. Muito legal. 2016. Muito bom isso. Aí, o que eu fiz? Fiz o negócio, Muito pus lá, visionária. fui para as férias, né, gente? Tô lá de férias, janeiro. Quando cheguei em fevereiro, falei, agora eu vou fazer o congresso. O negócio era muito diferente. Eu não imaginava o que me esperava, gente. Para você fazer um evento online, você tem que ter ferramentas, páginas de captura, ferramentas para disparo de e-mail, para inscrição. Sim. Tem não sei o quê, duplo confirmação. Aí eu
Aí eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? Porque o professor falou que se a gente fizesse besteira na internet é o nosso fim, hein? Meu Deus, pedi demissão, vai dar tudo errado, não sei o quê. Resumo. Sabe quantas pessoas se inscreveram no primeiro Congresso Brasileiro de Qualidade de Laboratórios? Online e gratuito? 30 mil pessoas. Que isso? Uau, 2016. 2016. 30 mil 30 pessoas. mil pessoas. Naquele tempo, o Facebook mostrava tudo sem a gente precisar pagar, né? Uhum. Você postava, o povo compartilhava. todo Fiquei, mundo. Você imagina eu. Você, né? Na hora que eu vi 30 mil pessoas e eu com aquele tanto de coisa para fazer, eu falei, é o meu fim. Acabou. Uau. Vou ter que estudar pro concurso, né? Só que aí eu falava, bom, vou correr. Aí o que aconteceu? Entrei no grupo do WhatsApp, teve muita gente legal que me ajudou, muita gente que ficou me vendendo ferramenta caríssima. Uhum. Aí tinha que fazer a página do evento, o blog do evento. Belo Na época era Horizonte não blog, tinha. né? Na época era blog. Se tivesse, você tinha que pagar 5, 6 mil. Eu já tinha gastado 6 mil, já tinha comprado passagem, já tinha gastado. Eu vou fazer. Se você falar assim, Maria Helena, você sabe fazer um site em WordPress? Sabe qual será a resposta? Sei. Uhum. Eu aprendi a fazer site em WordPress assistindo um vídeo no YouTube. Mas o negócio saiu. Aí eu fui fazendo resumo. 30 mil pessoas inscritas. Durante o evento, a média de audiência era de 5 mil pessoas ao vivo. Caramba. E tinha que vender, né, gente? Depois. E aí no final, a minha família achou que eu ia ter um treco, eu ia ter um infarto, todo mundo. Meu irmão achou, quando eu cheguei do curso de São Paulo, ai, meu Deus, a Helena caiu em pirâmide, tadinha. Deixa ela, quando ela cair lá, que ela se estrumbicar toda, a gente acode. Né? Primeiro fala isso, a gente acode. E eu lá. Aí o que aconteceu? Tinha que vender as inscrições do congresso. Depois, primeiro é gratuito, depois você vendia. Aí eu falei, vou vender. Todo mundo que fazia congresso nas outras áreas vendia por 297, 397. Eu falei, não, meu deu muito trabalho, eu vou vender por 897. Caramba. 897 o acesso premium. Sabe quanto que eu vendi de acesso premium? 43 mil reais. Caramba. Uau. Em 2016. No primeiro. No primeiro, sem vender, porque existem técnicas para venda. Sim. Mas naquele momento, ou eu aprendi a vender, ou eu entregava o congresso, porque o meu pensamento era, vai queimar meu nome, vai queimar meu nome. E o interessante é que a gente está falando desse poder do marketing nas suas etapas, né, de transição e dentro do nicho nosso de qualidade, dentro do nicho de metrologia, tipo, que é um casamento que até hoje o pessoal tem dúvida. Sem dúvida. A gente não vê muito. A gente não vê Casamento. muito, a gente não vê muito. Não A faz. gente vê muita gente boa, mas realmente estão aí nas empresas escondidas, ninguém sabe, né? Não, tão e ainda na tem esse internet. medo, o pessoal ainda tem esse medo do acesso à A internet, gente por teve, exemplo. né? Quando a gente começou, a gente falou, será que Não, alguém vai Eu querer? ainda tenho, porque se eu É. olho lá a minha página, tanto a minha pessoal quanto da Metrovance, a gente olha para o número de seguidores e fala assim, nossa, ainda Ninguém Será falta. que alguém... Aí ninguém tá me seguindo. Será Ainda alguém tem falta um interesse pouco, ainda nisso? falta um pouco. E aí, você puxa esse assunto do marketing digital, que já estava até aqui no meu planejamento das minhas perguntas, porque é uma página diferenciada hoje, né? Maria Helena hoje conhecida na internet e fala da nossa área, fala de metrologia, fala de 1725. Então, ver você falando da sua trajetória, até chegar nessa questão para mim, é um ápice Uhum. do pra marketing gente, digital, porque não é muito explorado. Se você vê 10 mil, 9 mil seguidores numa página falando de questões técnicas e da Acho que não 1725, pra tem, gente... É só você, né? Acho que Eu só. tenho 9 mil. Tem gente que tem mais, mas não fala exatamente do meu assunto. Sim. Isso que é uma honra quando a gente conseguiu convidar a Maria Helena a estar aqui pra gente. É justamente a nossa inspiração, de verdade mesmo. E justamente disso, de saber que é possível, né? Da gente mostrar para as pessoas que é possível estar na internet e falar desse assunto. Porque eu, particularmente, achava que ninguém ia querer ouvir esse assunto, né? E aí porque- vem você falando e com tanta gente te seguindo. Então, assim, é muito... Porque pra gente muito é legal. uma transição daquilo que você acabou de explicar. Tipo, eu preciso ser muito bom no que eu faço. Uhum. Ó, tô aqui, tô na bancada calibrando. Aí você já deu a primeira dica. Seja muito bom no que você faz. Uhum. Opa, já sou. Agora você precisa se apresentar.
qual é o meio que eu tenho hoje para me apresentar? É a internet. É. E aí tem gente que tem medo. E aí você está dizendo, não, é possível chegar nesse lugar. Então, aproveitando aqui que a gente está falando sobre isso, e a gente já está indo até para o finalzinho do nosso podcast, dá algumas dicas do pessoal que está ouvindo a gente ali e está querendo transicionar. Eu sei que você tem a mentoria, que ensina as pessoas a viver, você encorajando, motivando. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas dicas de como encorajando o pessoal a viver disso, né? Tá ótimo. Eu falo isso com muita alegria, porque quando eu pisei lá nesse mundo paralelo, quando eu voltei, eu era a chata do rolê. Eu começava a falar desse assunto, as pessoas paravam de ficar perto. Aí eu saquei que eu também não tinha que ficar falando isso. E o lugar onde eu me encontrei foram nos grupos de mentoria da área, que até hoje eu faço, em São Paulo, nos grupos do WhatsApp, porque era a turma que eu queria conversar. Então, porque as pessoas nos veem como realmente me viam, hoje não, né? Essa mulher é estranha, né? Então, qual que é a minha orientação? Por que que a gente olha pro nosso número de seguidores e pensa assim, ninguém vai querer me ouvir? Mas eu já ouvi de grandes players do mercado, sempre teve o primeiro seguidor. Sim. Depois da sua mãe, seus irmãos, às vezes nem sua família te segue, nem vê Minha suas lives. família não. O que a minha família quer saber de meteorologia? Ela não quer não saber. quer. Então, tem alguém querendo te ouvir. E eu aprendi que é o seguinte, você precisa se libertar de algumas coisas, assim como a gente precisa se libertar dos mitos colocados sobre a 17025, que é difícil, que é isso, que é aquilo. Você precisa de se libertar de algumas coisas que o mercado nosso coloca na nossa cabeça. Não existe ninguém colocando, é a história do nosso mercado, da nossa área. Primeiramente, nós morremos de medo do julgamento. Sim, verdade. Quando eu Verdade. saí da FUNED, a Maria Helena da FUNED foi vender curso. E as pessoas falam assim, e lá, deu errado, né? Tá vendendo curso, vendendo cursinho. É ou não é? As pessoas até Sim, dobram a como se ele estivesse boca. tentando fazer de tudo para sobreviver. Né? Aí é que a pessoa da sua família fala assim, não, fulano deu errado, ele virou corretor de imóveis, mas o outro deu certo, ele é advogado. Olha o saldo de cada um para você ver quem deu certo. Muito bom. Muito Corretor boa de imóveis analogia. ganha muito mais Uhum. dinheiro do que o advogado. Se não for desses bem famosões, Uhum. Sim. a justiça brasileira, você custa ganhar os dinheiros. Aí Sim, você está verdade. começando. Bom, então, primeiro, se você quer migrar, se você quer viver do conhecimento, primeiro você precisa lutar e se libertar do julgamento das outras pessoas. Sim, muito E no bom. meu começo foi muito difícil, porque eu tinha... O que as pessoas vão pensar de mim lá, que eu era da Anvisa, que eu ia na Anvisa, ia no Inmetro, de início, naquilo? Agora eu não sou mais. Então, eu tinha medo de vender, eu tinha vergonha de vender. Uhum. Eu aprendi a vender com o tempo. No dia que eu descobri que o que eu fazia era bom para quem comprava. Isso. Vender é bênção. Porque quando uma pessoa entra na minha mentoria, eu tenho um aluno que me pagou, pode falar preço, né? Uma mentoria individual. Ele me pagou 15 mil. E todo dia ele manda mensagem, Maria Helena, muito obrigada. Maria Helena, que bom. Exatamente. Maria Helena, falou, pô, você está me Valeu agradecendo a porque você me pena. pagou 15 mil? Uhum. Ele falou, eu pagaria tantas vezes fossem necessárias, porque você está me dando o caminho que você percorreu. Eu não estou precisando pisar nas pedras que você pisou. Exatamente. Sim. Mas eu só consegui vender essa mentoria de 15 mil, sei lá quantos mil, porque eu entendi que o que eu vendi era importante para ele. Sim. É importante para mim? Claro, porque eu não sou herdeira. Eu não nasci herdeira. Uhum. Eu sou uma pessoa que trabalha e vive do meu conhecimento, no caso específico da 17025. Então, eu entendi que eu era boa e que o que eu sabia ajudava as pessoas. E por que eu ajudo as pessoas e eu não posso ser bem remunerada por isso? Sim, sim. Eu abençoo as pessoas com o meu conhecimento e eu sou abençoada com o conhecimento dos mentores que eu pago para eu aprender, Sim, sim. né? Então, pronto. Você para de se perguntar o que as pessoas estão pensando de mim, não estou nem aí. Estão pagando meus boletos? Não, então não estou nem aí. Não quero saber o que elas estão pensando de mim. Eu quero... Aí você vai para a rede social e aí você pensa assim, o que será que as pessoas estão falando? Será que elas estão me criticando? Será que elas estão me achando gorda? Será que elas estão isso e aquilo? Vivi muito isso.
Aí um dia eu ouvi uma pessoa falando o seguinte, gente, eu não estou aqui na internet para falar para quem me julga, quem me critica, quem fala que eu dei errado, que eu não dei certo como cientista. Eu estou aqui para falar para as pessoas que gostam de mim, que eu posso ajudar, que me incentivam. Então, tá tudo bem. Se a pessoa não gosta de mim, desculpa, eu não estou falando para você. Eu estou falando para as pessoas que eu gosto. Então, quando você olha para o telefone, você fala assim, eu estou falando para quem gosta de mim. Quem acredita no meu trabalho. Então, eu posso falar. Não tem problema eu falar. Se eu tiver bonito, se eu tiver feio, porque a gente um dia tá bonito, outro dia não tá tão bonito assim, né, Simone? Então, as pessoas querem estar perto de mim. É para elas que eu faço os meus vídeos, que eu faço os meus eventos. E é para elas que também eu vendo. Elas querem comprar de mim. Sim. Elas querem fazer o curso comigo. Por quê? Porque elas sabem quem eu realmente sou. E quando você vai para a rede social, você abandona o medo do julgamento, você abandona o medo de quem vai pensar de você. E você também tem que abandonar a ideia de que você tem que ser um personagem, tem que falar assim. Não. Vá para as redes sociais e seja quem você realmente é. Sim, É isso que eu tenho feito. Às vezes as pessoas mandam mensagem no meu Instagram e eu respondo de áudio. Falo assim, eu não acredito que foi você que me respondeu, eu pensei que era a sua equipe. Falei, não, o Instagram é meu, sou eu que estou ali. Né? Então, seja você, se liberte dos medos, coloca um pouquinho da sua vida pessoal. Tem gente que acha que tem que fazer post só com fotos profissionais. Sim. Só que as pessoas querem conectar com pessoas. No dia que elas entendem que tem gente, por que a gente aparece no YouTube, fica parecendo que a gente é famoso, igual, né, os artistas de cinema. As pessoas criam uma ideia de que, é especialista, é isso e aquilo. Peraí, mas a Maria Helena também tem cachorro, né? Outro dia eu estava dando uma aula, a cachorrinha lá de casa, filhote, entrou dentro da sala, foi uma confusão, mas gritava, eu falei, tá vendo? Aí os alunos lá no YouTube, professora, deixa a cachorrinha aí. E aí, falou, olha, ela também tem estresse com os cachorros. Você não precisa colocar toda a sua vida escovar dente, se você não quiser, tem gente que vive disso, mas você põe um pouquinho da sua humanidade, um pouquinho da sua rotina e muito do que você pode ajudar. Sim. Excelente dica. Muito basicamente bom. é isso. Muito Uma bom. aula, gente. Não, e outra coisa, só para encerrar. Existem ferramentas gratuitas na internet. Muitas. Ferramenta de disparo de e-mail, ferramenta de que mais? De página, tem templates gratuitos para fazer site. Você não tem dinheiro, não? Pega um tempinho e vai lá no YouTube, estuda e faça o seu. Tá bom? Não. Um designer que cobra 10 mil vai fazer um site, uau. Mas eu tô podendo pagar 10 mil para o cara fazer meu site? Não. Então, vão lá estudar e fazer, porque coloca na sua cabeça que você é capaz. E eu tenho uma coisa. Esse professor, que eu fiz o primeiro curso lá em São Paulo, ele tem uma história incrível. O cara hoje é assim, um ícone. Eu pensava, o que ele tem que eu não tenho? Por que ele pode e eu não posso? Aí, de repente, do nada, eu tenho um canal do YouTube, que já tem 11 mil e poucos seguidores, estou quase batendo 10 mil seguidores aqui, sou convidada para este podcast, vocês falam que eu sou inspiração, que eu nem estava sabendo. Então, assim, foi por quê? Porque eu arregacei as mangas, falei assim, tô nem aí se me criticarem, eu acredito no meu trabalho. E lá a nossa turma do laboratório é uma turma boa demais, mas ninguém contou pra gente que a gente podia sair e colocar o olhinho no mundo paralelo. Eu fui porque eu sou entrona, atrevida, belhuda. Mas eu convido a todos para virem contribuir, compartilhar. E aí, às vezes, as pessoas falam que é sorte. Eu também acho que é sorte. Mas o conceito de sorte que eu aprendi é que a sorte é o encontro da mente preparada com a oportunidade. Aí, quando a mente está preparada, dá de cara com a oportunidade, olha que é a sorte boa. Aí a sorte Isso é que é a sorte, né? Então, desejo muita sorte para todos. Sim, muito bom. Pessoal, estamos aqui já seguindo para o encerramento desse podcast. Estamos com a Maria Helena, uma pessoa que aceitou o novo. Não é verdade? Aceitou o novo, não teve medo de transicionar, viu a norma 17.025 com outros olhos e simplificou, criou métodos para, de alguma maneira, que outras pessoas pudessem abraçar a 17.025. Eu achei uma frase que você colocou muito legal aí, que você falou, ele não precisou pisar nas pedras que eu pisei
para alcançar o resultado final. Eu acho que é isso, a gente está aqui para isso, para ajudar as pessoas. Ela não precisa passar por 10 anos para chegar ao conhecimento daquilo, se a gente já fez a gente já percorreu esse caminho. Então, e hoje se apresentou nas redes sociais, para a gente é uma referência de como chegar, né, nesse lugar que é o novo de hoje. Né? Eu queria dizer que tem espaço para todo mundo. Então, assim, cada um tem o seu jeitinho. Então, a Maria Helena tem o jeitinho dela, eu tenho o meu, o Marcos tem o dele. E cada um se identifica com o jeitinho de uma pessoa ou de mais de uma pessoa também. Não tem problema ouvir a Maria Helena, ouvir o podcast, ouvir outras pessoas que estão na internet. Então, assim, você que quer vir para a internet, não perca tempo, que aqui você vai ser ouvido, como a Maria Helena falou. Tem muita gente querendo e precisando ouvir toda a sua experiência, porque eu tenho experiência, ele tem, ela tem, mas você tem outra experiência que a gente não tem. Verdade. Então, é importante para todo mundo. Então, eu acho muito legal esse assunto das pessoas terem a oportunidade de falar. A internet hoje em dia deu essa possibilidade, que antigamente era só televisão, então era muito distante, né? Hoje em dia, não. Uma pessoa pode montar, né, um canal do YouTube, como você estava falando, coloca uma câmera e vai fazendo você mesmo, né, as suas capas, os seus vídeos, vai colocando ali. A partir do momento que as pessoas forem se interessando, você vai se animando e vai fazendo mais coisas, e aí consegue, né, chegar a um momento de até viver disso, por que não, se for uma paixão que você gosta, né? Então, acho que tem possibilidade, e muitas possibilidades, e para todos, né? Como a Maria Helena falou, achei muito interessante. Você não é diferente de nós. Então, a gente pode, vocês também podem, tá? Desse jeito. Simples assim. Sim. Basta decidir, né? Tem que decidir. Verdade. Falar, eu posso, eu vou fazer, vai dar certo. Fica tranquilo que vai dar certo. Sim. Maria Helena, muito obrigado pela sua disponibilidade quando a gente se encontrou num congresso de metrologia que foi realizado algumas semanas atrás aqui no Rio. A gente conversou logo eu e Simone, e aí fomos te perguntar quando você estaria no Rio. Na verdade, eu já tinha essa ideia há muito tempo. Verdade. Aí, como ela foi falou, uma oportunidade, a mente estava já preparada. Aí juntou com a oportunidade e aconteceu só. Sim, você falou, vou estar no Rio e aí está aqui conosco. Então, quero te agradecer aqui pessoalmente. Espero que muitas outras oportunidades a gente estar junto apareça. E para a gente finalizar, se você quiser dar alguma palavrinha para os nossos ouvintes, nossos pod-avançados, né? Sobre esse encorajamento, né? Essa perseguição, né? Ao sucesso. Eu acredito que deixa uma mensagem no pessoal. Deixa uma mensagem final, assim, com a sua cara. Tá bom, então. Como é que você falou que o pessoal chama? Pod-avançados? Isso. Você que é um pod avançado, eu quero te dar 2 sugestões. A primeira delas é que você olhe para o seu espelho sozinho e fale para você o quanto você é capaz. Você é capaz. Só que você não conta para você mesmo. Você fica refém de uma bancada. Trabalhar na bancada é ruim? Não, se você desejar estar lá. Mas se você não está feliz lá, mas não tem coragem de sair de lá por medo do que está por vir, primeiro olhe para você, dê uma olhadinha para trás, perceba o quanto você é capaz, o quanto você investiu para você chegar aí onde você está. Isso é o primeiro ponto. E o segundo é o seguinte: apareça. Você tem a melhor da qualificação de todas as qualificações da sua área, mas se você ficar aí sentadinho esperando alguém te chamar, infelizmente ninguém vai te buscar. Mas se você chegar aqui e começar a contar do que você é capaz e de como você pode ajudar, eu te garanto que você vai ficar com dificuldade de agenda. E claro, né, continuem prestigiando o nosso podcast aqui, continuem acompanhando os conteúdos dos meninos, acompanhem meu conteúdo, procurem conteúdo sobre a área e não tenha medo, é isso. O mercado está precisando muito de você, ele está ávido por você, ele está com urgência de você. Então, o meu recado para vocês é esse. É verdade. Muito bom, estamos encerrando aqui mais um episódio. Obrigado por você que nos acompanhou, que ouviu até o final. Se você é novo aqui no nosso canal, já aperta aí o sininho, já se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos do trabalho, compartilhe nas redes sociais e fique atento até o próximo episódio. Até mais.